Olá, olá, meu amigo e minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem contigo? Olha eu por aqui novamente, do lado de cá, seu amigo Rômulo Castro. E hoje estou aqui na A28. Há quanto tempo não passava por aqui? Você conhece a A28. Essa A28 que dá acesso ao Porto de Calais. É isso mesmo, só que eu não estou vindo do Porto de Calais. Eu carreguei em uma empresa, uma cidadezinha ali próxima, e estou carregado para Mercedes-Benz, lá em Gasteiz, na Espanha, e estamos descendo por aqui. Há muito tempo não passava por essa região, e vamos passar ali em Rouen, ou Rouen, como queira. Para quem não sabe, Rouen é a cidade da Joana d'Arc, aquela que foi queimada viva na fogueira. Então você vem comigo nessa, bora! Já solicitando aos amigos aqui do Vida Imigrante que não deixe de assistir aí aos vídeos publicitários, ajude o canalzinho, não pule os anúncios. Contribua aí de uma forma indireta, auxiliando aí, assistindo aos vídeos publicitários. E você que está chegando agora no Vida Imigrante, seja bem-vindo. Esta é a família que mais cresce com a verdade absoluta, sempre mostrando a realidade nua e crua aqui do velho continente. Então seja muito bem-vindo, já se inscreva, não deixa de se inscrever. Dê o seu like, compartilhe com os amigos, acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E a gente vai nesse batido diretamente da França. Aqui estão os melhores seguidores do mundo. Seja muito bem-vindo. Observe logo à frente, caminhão carregado com toras de madeira. Com certeza oriundo aí de reflorestamentos, né? E isso aí vai para a indústria moveleira. Desmatamento continua, né? De uma forma mais controlada. Estamos na A28. Ontem cheguei na empresa para carregar. Empresinha impecável, hein? Impecável. Cheguei e eles já tinham encerrado os trabalhos, mas pude fazer o pernoite lá no estacionamento deles, com o caminhão. Um super banheiro a ser usado pelos motoristas para tomar banho, ducha quente, limpo. Meu amigo, é assim que funciona. Uma grande empresa oferece isso aos seus prestadores de serviço. Respeito ao ser humano. E então tomei banho lá. Só que agora de manhã, para carregar, eu fui fazer alguns ajustes ali na carreta e acabei me sujando todo. Então vou passar aqui na bomba da Shell para tomar aquele banho. Banheiro aqui muito bom. Sempre paro aqui para dar uma esticada nas pernas. Você conhece essa parada, já parou várias vezes lá comigo. Então vou parar por lá e depois a gente segue devagarote, sem capote sempre. É pra frente que se anda. Bora que bora, bora que bora, bora que bora. E eu tô contando aí com a ajuda, a sua ajuda, meu amigo e minha amiga. Muita gente já deixou comentário abaixo nos vídeos anteriores. A minha pergunta para você é a seguinte: a partir de novembro, o
estilo de trabalho vai mudar. Mais pra frente vou contar pra vocês o que vai acontecer pra melhor, com certeza. E eu tô num dilema: se eu crio outro canal com outro nome, ou se mantenho este canal, mas alterando o nome. O que você acha? O que você me diz? Tô contando aí com sua sugestão, o seu ponto de vista, o seu desejo. Aqui é uma ordem. Então estou vendo aí a possibilidade ou de criar outro canal, que vai ser na estrada também, mas com algumas diferenças pontuais, ou manter esse canal, mas alterar o nome, porque o nome, o Vida Imigrante de um Brasileiro, não vai fazer muito sentido. Por isso eu estava pensando em criar outro canal, mas não sei. O pessoal aqui que é seguidor, né, que gosta das verdades que eu digo, com certeza vão para o outro canal se eu criar. Então eu acredito que ficaria um canal assim mais segmentado, porque o Vida Imigrante, como já tem anos, né, desde 2016, então tem seguidores aqui que já se inscreveram há milhões de anos, nunca mais voltaram ao canal. Tem gente que não gosta tanto do conteúdo e tal, e a galera que for para lá já vai estar sabendo o que vai estar acontecendo, né? Então já vai com aquele objetivo de curtir aquele conteúdo e que vai fazer mais sentido. A minha dúvida é: mantenho este canal e altero o nome, ou crio outro canal do zero, levando você, que é meu seguidor fiel, lá para o outro canal? O que você me diz? Estou contando com o seu comentário abaixo, com sua sugestão. Tá certo? E vamos que vamos. Por aqui continuamos, atrás do carregamento de madeira aí, logo à frente. Vamos aqui para a faixa de veículos lentos. Seguindo, vamos fazer uma pequena ultrapassagem. Tá pesado esse aí, hein? Ultrapassando uma banheira. As banheiras é um perigo. Um desvio. Essa região aqui está sempre em reforma. Estão arrumando os bueiros, tirando o lixo dos bueiros. Aqui as concessionárias cuidam da estrada, diferente de alguns outros países aí, que as concessionárias só querem arrancar o dinheiro do contribuinte, né? Aqui eles cuidam da estrada como se deve ser. Vamos entrar aqui. Não podemos seguir direto para Ruim, é proibido caminhão lá naquela região. Aqui nós vamos pela A29.
passamos por uma circular. Aqui a gente passa logo ali à frente, pela praça de pedágio, e dá o segmento à viagem. Outro caminhão de madeira. A última vez que eu passei aqui na região de Ruém, tinham várias obras, estava uma confusão danada. Então não sei como que vai estar lá depois da ponte. Você vai conferir comigo se ficou pronta a obra, se não, se ainda está em andamento. Estava tendo desvios e desvios e desvios. Estava até meio que complicado, muita gente ficava perdido porque era um desvio por ruelas e com caminhão o negócio complica, né? Então vamos lá. Seguindo. Vamos pegar aqui sentido a 151. Você está acima do limite de velocidade. Você está acima do limite de velocidade. E vamos seguindo, e vamos seguindo, e vamos seguindo. 850 metros, mantenha à esquerda. Temperatura 15 graus e meio. O verão já era. É por aqui vamos nós. Mantenha à esquerda. Esse aqui não abre. Esse aqui, que geralmente quando você entra na velocidade abaixo de 30 km, você não precisa dar essa paradinha. Ele já abre, você estando dentro da velocidade. Só que tem uns que te forçam a dar a paradinha. Acima do limite de velocidade. Dirija 27 km. A 151 é o desvio. Vamos ver o que nos espera ali pela frente, perto da ponte. Haviam vários desvios, não sei se ainda continuam. Chegando lá a gente vê o que faz. Bora que bora! Estamos descendo a A150. Daqui a pouquinho estaremos próximos à ponte de Ruém. Ali já estou vendo que tem interrupções na pista. Seguir sentido A13. Estão fazendo uma obra muito grande. Quer dizer, estavam, né? Não sei se já acabou. Já tem uns 4, 5 meses que eu não passo aqui. Lá à frente está a ponte. Estou vendo caminhões passando em cima da ponte. Se pegarmos logo aqui à frente à direita, a gente vai sentido ao centro
de Rouen, ou Rouen, como queira. Vamos que vamos, vamos que vamos. A curvinha aqui ela é meio trash, mas dá pra ir. A ponte parece que já está liberada. Seja bem-vindo a Rouen. Cidade que tem história, hein? Isso aqui tem história, meu. Cidade da Joana d'Arc. Joana d'Arc foi capturada pelos ingleses em 1430, julgada e condenada à morte na fogueira por bruxaria, sendo executada aos 19 anos de idade. No século XX, teve sua imagem reabilitada e hoje é um dos grandes nomes da história francesa. Na doutrina espírita, acreditamos que a Joana d'Arc tenha sido a reencarnação do Judas, aquele que traiu Cristo. Muita história nessa região, hein? Muita história para contar. Ali à frente tem um desvio. Não sei como que tá esses desvios por aqui. Para a esquerda não pode ir caminhão. Vamos aqui pela direita. Direita e esquerda. Desvios e mais desvios. Esta é a região de Rouen. Muito bem, então vamos agora aos abraços. Aos abraços especiais aí aos amigos. Se você ainda não mandou aí, é só deixar no comentário. Deixa no comentário o seu nome, de onde você fala, para quem você quer mandar aquele abraço especial. E nos próximos vídeos eu vou divulgando aqui para você, tá certo? Abração aí pro meu amigo José Lopes. Fala aí, José, lá de Cuiabá. Também tem o Zé Pereira, de Lavras. Meu amigo Rogério, lá de Teresópolis. Francisco, fala aí, Chicão, lá de Mossoró. O Solimar Andrade, de Juiz de Fora. Cardoso, de Jundiaí. Luiz Carlos Domingos também está conectado aqui no Vida Imigrante. O Edmundo e a Andréia de Campo Limpo, Paulista, São Paulo. Grande abraço aí para o casal Reginaldo Soeiro, Alexander ou Alexander, né? Alexander de Curitiba, grande abraço. O meu amigo Elmo de Goiânia. O Isaac Fernandes de Andradas, Minas Gerais. Também tem o meu amigo Guma de Goiânia. José Olavo, lá de Angra dos Reis, grande Zé. A nossa amiga Cida Silva, de Guarulhos. O Paulo Fernandes, de Fortaleza, grande abraço. Luiz Donizete, São Paulo. Andréia Vilela, grande abraço. O Sebastião, lá de Limeira, São Paulo. A Sônia e o Justino, de Ibirama, Santa Catarina. Também a Maria Aparecida, de Itajubá, Minas Gerais.
a dona Vicência, também conectada aqui com a gente, e o meu amigo Arthur Fiala. Grande abraço para toda essa moçada. E se você quiser ouvir o seu nome aqui, basta deixar aí abaixo no comentário do vídeo o seu nome, de onde você fala, tá certo? É uma curiosidade, lá no local onde a Joana d'Arc foi queimada, é um ponto turístico, né, claro, e eles acreditam que seja o ponto turístico mais visitado do mundo, o local onde foi feita a fogueira. É isso mesmo que você ouviu. É aqui, acho que é aqui mesmo. Então é considerado o ponto mais visitado do mundo, onde foi feita a fogueira que levou à morte a Joana d'Arc. Aqui à direita vou pegar sentido A13. E bora que bora. A13 rumo a Évreux, Chartres, Vendôme, Tours, Bordeaux, Irún, Gasteiz. E o Vida Imigrante de hoje vai ficando por aqui. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!